O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, a decisão de um magistrado da comarca de Monte Alegre determinando que um plano de saúde autorize a realização de uma cirurgia de emergência para um usuário no período de carência. E ainda a rotina dos notários responsáveis pelos cartórios que agora são escolhidos por concurso público no Rio Grande do Norte. E mais, a preparação oferecida pelo Poder Judiciário para os casais que desejam oficializar a união. E na entrevista, o assunto é o trabalho realizado pelo Comitê Estadual da Saúde no Rio Grande do Norte. A convidada é a coordenadora do comitê, a juíza Valéria Lacerda. Não saia daí! O Justiça e Você volta em instantes falando sobre o primeiro concurso para notários realizado no Rio Grande do Norte. E no intervalo, os fatos que marcaram a Justiça norte-riograndense esta semana. Até já! Os projetos estratégicos do Poder Judiciário norte-riograndense para os próximos 6 anos foram apresentados pela equipe da Secretaria de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça Potiguar. A entrega do plano aconteceu na manhã do dia 30 de abril, na presidência do TJRN. Os objetivos foram apresentados em ordem de priorização, com ações que atingem a atual e as 2 próximas gestões do tribunal. Como a gente não pode atender todos os projetos e atacá-los de uma única vez, a gente dividiu ele no longo desses 6 anos. Então tem projetos que vão contemplar nessa primeira onda, que são nos 2 anos, e posteriormente os demais. Contanto que a gente consiga atender ao longo até a estratégia de 2020, é que a gente consiga atender os 60 projetos que eles estão contemplados dentro dessa entrega que nós vamos fazer hoje com os desembargadores que estão passando pelas 3 gestões. O juiz Marcos José Freitas Júnior, da comarca de Monte Alegre, determinou que a Unimed Natal autorize a cirurgia para uma paciente usuária do plano de saúde que teve o atendimento negado sob a alegação de estar em período de carência. A usuária, que contratou o plano há 4 meses, buscou o hospital conveniado para atendimento de urgência e recebeu o diagnóstico de apendicite aguda, necessitando de uma cirurgia urgente. Mas a autorização para o procedimento foi negada pelo plano e a usuária foi transferida para um hospital público. Na sentença, o magistrado ressaltou que houve violação da lei que regula os planos de saúde, pois a cobertura emergencial é obrigatória e o prazo de carência para esse tipo de atendimento é de no máximo 24 horas. O juiz frisou também que o receio de dano irreparável vindo da empresa não tem fundamento, pois sempre é possível requerer um eventual ressarcimento por vias judiciais. O juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior, da comarca de Cruzeta, condenou o Banco Bradesco S.A. a pagar para uma idosa a quantia de R$ 11.820 por danos morais. Danos esses que foram causados por descontos indevidos na aposentadoria da cliente. O banco também foi condenado a ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. A ação tem por objeto um empréstimo consignado feito pela aposentada, que vinha tendo as parcelas de pagamento descontadas em duplicidade, tanto pelo INSS quanto pela instituição bancária. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte acaba de homologar o resultado do primeiro concurso público para notários. Também chamados tabeliães, eles são os profissionais responsáveis pelos cartórios. O concurso deve preencher 119 vagas, em atenção a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Já são mais de 20 anos dedicados aos serviços cartorários. A Irene de Paiva é o notário do cartório do 2º Ofício de Notas do município de Parnamirim. É ele quem administra o local e é responsável por conferir segurança, autenticidade e publicidade aos atos e negócios jurídicos. Depois da Constituição de 88, o ingresso na atividade notarial e de registro é feito através de concurso público de provas e títulos organizado pelos Tribunais de Justiça dos Estados.
há uma exigência de que a pessoa tem que ser bacharel em Direito ou que tenha 10 anos de atividade em algum cartório, como escrevente, como substituto, para poder concorrer via concurso à vaga de notário e tabelião. Para exercer a função, notário ou tabelião, como também é chamado, precisa ser graduado em Direito. Faz parte da rotina desses profissionais lavrar a abertura e o reconhecimento de firmas, divórcios, casamentos, escrituras, procurações, autenticações de documentos, entre outros serviços extrajudiciais. Ele é encarregado para fazer escrituras, procurações, testamentos, reconhecimentos de assinaturas e autenticações de documentos. Quem fiscaliza a atividade dos tabeliães é a Corregedoria Geral de Justiça de cada estado. Na verdade, é uma atividade delegada do estado, né? Então, atividade notarial e registral, ela é uma atividade delegada. Então, assim, ela tem que submeter a concurso público, né? Apesar de as pessoas olharem aquela instituição como uma instituição privada, né? Que poderia ser independente e não haver o controle do Estado, né? Mas há uma fiscalização, inclusive a Corregedoria exerce fiscalização das atividades, né? Os juízes são juízes corregedores permanentes dessas atividades, pela importância da atividade. A Constituição de 1988 reconhece a função de notário e determina que o cargo deve ser preenchido por meio de concurso público realizado pelo Poder Judiciário. Aqui no Rio Grande do Norte, o TJRN acaba de concluir o processo de seleção pública de profissionais que vão atuar na área de serviços notariais. Este foi o primeiro concurso público para a função de notário realizado no estado. De acordo com a juíza corregedora do TJRN, foram abertas 119 vagas. Mais de 200 candidatos foram aprovados. No estado, haviam tabeliães que ingressaram antes da Constituição de 88, né? Então, essa situação era legalizada, porque somente após a Constituição foi que estabeleceu a obrigatoriedade de ingresso através de concurso público. E até então não havia sido regulamentado isso, né? Não só o Tribunal do Rio Grande do Norte, mas os tribunais do país inteiro. Então, vinha sendo exercido essa delegação por pessoas interinas, que não haviam feito concurso. Os aprovados serão distribuídos pelos cartórios do estado de acordo com a classificação no certame. Os candidatos que foram aprovados nesse concurso, né, que já foi homologado recentemente pelo presidente, foi designado audiência pública para a outorga dessas serventias. Então, vai ser nessa audiência que os candidatos vão comparecer e, nesse ato, escolher qual cartório vago, se for por remoção ou não, ou por ingresso, né, para atuar. A lista com os aprovados no concurso público para notários pode ser consultada no portal da Corregedoria Geral de Justiça na internet, corregedoria.tjrn.jus.br. O Justiça e Você faz um intervalo. Na volta, falamos sobre uma iniciativa da Justiça Potiguar que pretende ajudar os casais a manterem a estabilidade da união. Aproveite este tempo para conferir nosso canal no YouTube e acessar outras reportagens. Além das sessões do Pleno do TJRN, você pode assistir, compartilhar e deixar comentários. Até já! O Justiça e Você está de volta falando sobre casamento. Para o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, o sucesso da oficialização de uma união é um processo que depende não só da vontade dos noivos. Para que um casamento seja sólido e duradouro, preparação e consciência são fundamentais. Pensando nisso, o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do TJRN, o NAPS, oferece palestras para todos os casais que participam dos casamentos comunitários. A história desse casal começou há 7 anos. Há 3 resolveram morar na mesma casa. Depois disso, a família se completou com a chegada da pequena Alice. O casamento oficial custou a chegar, segundo eles, por uma boa causa. Por estrutura financeira, a gente não estava em condições, aí resolvemos casar agora.
Eles fazem parte de um grupo de mais de 1000 casais que já participaram das palestras oferecidas para quem participa do casamento comunitário. São 7 anos oficializando uniões gratuitamente, fator que contribuiu para a decisão dos noivos. Ajuda demais, até porque a gente vai fazer a celebração tanto no civil como na igreja. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a regulamentar a lei de gratuidade do casamento civil no Brasil. A matéria surgiu para diminuir a burocracia nos cartórios. E hoje, para ter direito ao benefício, basta que o casal apresente uma declaração de pobreza. Na palestra, os casais recebem orientação para a cerimônia do casamento e também para a vida conjugal, direitos e deveres no matrimônio e valores da família. O importante não é só casar pela lei. O importante é você ver que o casamento hoje é uma formação de uma família. E se você não fizer isso, ele sai daqui outra pessoa. Quando chega daqui a 3 dias lá no casamento, com a palestra de hoje, ele chega para mim e disse: olha o que é que meu marido escreveu para mim. Então isso é gratificante, porque você vê que eles são inocentes de muita coisa. E aqui a gente fala sobre a sexualidade, sobre o dever de sentar, sobre o planejamento familiar, sobre o direito que ele tem. Ele nem sabe que tem lua de mel 3 dias. Né? Quem é funcionário público tem 7 dias e muita gente não sabe. A gente fica feliz, porque de qualquer maneira não é só fazer o casamento. Em 3 minutos você faz o casamento. Mas você tem que fazer essa família, essa união. A gente faz essa amizade, ele transforma, né? Princípios importantes que o Márcio e a Tiele levam a sério e, por isso, resolveram formalizar o casamento civil. Há 10 anos juntos e com uma filha de 2 anos, o casal acredita que a união pode trazer mais felicidade a toda a família. Já perante a igreja, perante a Deus, já é um negócio que já estava confirmado perante a gente. Então fica um negócio bem agradável agora. Não muda muito porque a gente já vivia há muito tempo juntos, né? Só agora a benção de Deus. O que vai mudar é isso, que a gente vai ter a benção de Deus. O trabalho realizado pelo Comitê Estadual de Saúde, que foi implantado no Rio Grande do Norte em 2012, é o nosso assunto agora. A convidada é a coordenadora do comitê, a juíza Valéria Lacerda. Doutora Valéria, é um prazer tê-la de volta. Obrigada, André. O prazer é meu. Dentro do trabalho amplo do comitê, tem a criação da Câmara Técnica. Como é que vai funcionar? Bem, a Câmara Técnica ela vai funcionar com profissionais da área da saúde. São 6 profissionais, 3 médicos e 3 farmacêuticos, que vão oferecer, vão dar pareceres técnicos nos processos que envolvem a saúde pública. Então, quando o juiz precisar de uma informação da área médica, da medicina, aqueles médicos darão esse auxílio, esse suporte técnico, é por aí? Exatamente. Sempre que o juiz ele necessitar, né, de uma manifestação técnica, porque o juiz ele não tem o conhecimento médico, né? Obviamente. Ele não tem esse conhecimento. Então, se ele tiver uma dúvida, se ele necessitar desse auxílio, ele pode acionar a Câmara Técnica. Inclusive, André, eu gostaria de até pedir, né, para os colegas magistrados do Estado que estão beneficiados com a Câmara Técnica, que eles acionem a Câmara Técnica, porque ela está aí para nos ajudar nesses processos de saúde pública. E a Câmara Técnica é fruto de um convênio. Isso, ela foi fruto de um trabalho, de um trabalho de negociação de 2 anos entre Estado, município, Hospital Universitário e o Tribunal de Justiça. Então, nós firmamos um convênio onde esses profissionais desses órgãos, eles vão trabalhar em sistema de plantão, né, durante uma semana. São 3 grupos de 2 profissionais e eles vão trabalhar em sistema de plantão. Por exemplo, vamos para um exemplo prático. Um paciente precisa de um remédio de alto custo, de R$1 milhão. Essa Câmara Técnica vai dizer se esse remédio é indispensável, se ele pode ser substituído por outra por aí? Exatamente. O Sistema Único de Saúde, ele tem recursos financeiros que são limitados. Então, o juiz só pode quebrar o que está dentro do protocolo do Sistema Único de Saúde se realmente houver necessidade. Então, a Câmara Técnica é uma forma do juiz ter uma segurança para poder justamente quebrar esse sistema. Eu não digo nem quebrar, mas
decidir fora daquilo que está no protocolo. Porque o Estado ou o município, ele só se nega a dar o tratamento quando não está dentro do protocolo. Naquele remédio não tem na lista do SUS, por assim dizer, trocando em miúdos. Exatamente. Então, é muito difícil para o juiz ter que quebrar a gente fala quebrar, mas assim, ter que sair do protocolo, porque assim, o Estado ele vai fornecer aquele medicamento porque a decisão judicial determina. Então, isso para o juiz é muito complicado. Então, pelo menos ele tem um suporte de que ele está decidindo está tentando decidir corretamente. Evitar aquelas fraudes que nós já conhecemos, que foi tão divulgado. Então a gente tenta, o que a gente quer é isso, porque o Sistema Único de Saúde é universal, é para todos. Então essa Câmara Técnica ela tem esse objetivo, né, de evitar fraudes no sistema. E otimizar os recursos do SUS. E otimizar os recursos do SUS, exatamente, para que eles possam ser usados corretamente e para aqueles que realmente necessitam, né? Então, mesmo que o medicamento não esteja no protocolo, mas se a Câmara, eu não vou dizer assim, que o juiz está livre para decidir, mas se a Câmara Técnica diz, olha, realmente só tem esse tratamento e ele vai ter que ser concedido, então para o juiz já é uma segurança, porque são pessoas que entendem do assunto. Porque aquele remédio é indispensável para aquele paciente, para a vida dele muitas vezes. Exatamente, né? para a vida, para a saúde daquele paciente, é indispensável. Então o juiz vai ter uma segurança. A Câmara Técnica vai atuar inicialmente apenas na capital? Inicialmente ela foi criada para atender Natal e Parnamirim. Como a Justiça Federal também faz parte da Câmara do Comitê Estadual da Saúde e o Hospital Universitário Manuel Onofre, o Hospital Universitário Onofre Lopes, isso. Como está no nosso convênio, a gente pretende também ampliar para a Justiça Federal. Mas tem alguma previsão? Olha, a previsão vai ser gradativa, né? Então a gente quer ver se até o final do ano, tanto a Justiça Estadual em todo o Estado e a Justiça Federal, ela vai ser atendida pela Câmara Técnica. E vale informar também que a gente vai disponibilizar um banco de dados, né, para que o juiz possa ter acesso, porque aí a Câmara Técnica não vai ser preciso ser acionada a todo instante, né? Com um banco de dados, o próprio magistrado pode fazer a sua consulta. Já vai tendo aquelas informações técnicas sobre aqueles casos. Isso. Que vai auxiliar a decidir em outros casos. Isso, casos semelhantes já tem lá o parecer, já tem a manifestação dos profissionais. É uma vitória então a instalação da Câmara, não, doutora Valéria? Sim, Andréa, foi uma vitória, foi um trabalho, como eu disse, de 2 anos, foi uma luta de 2 anos do comitê, não só minha, mas de toda a equipe que forma o comitê. É uma realidade em todo o país e nós não tínhamos isso. Quer dizer, quase todo o país já tem o funcionamento da Câmara Técnica, mas o Rio Grande do Norte somente agora. Mas não quer dizer que a gente não esteja feliz com essa vitória, claro, né? Que bom que chegou, né? Que bom que chegou. Doutora Valéria, muito obrigada por ter vindo e parabéns pelo trabalho. Obrigada, André. Até a próxima. Até a próxima. E Justiça e Você volta na próxima semana. Até lá você já sabe. Acompanhe os fatos do Poder Judiciário pelo nosso site no TJRN e também nas nossas páginas nas redes sociais. Reveja esta e outras edições do nosso programa. Deixe comentários e também sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.